Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou aqui gravando esse vídeo com vocês para tratar a respeito da escola bíblica dominical. Eu estou aqui com uma aula preparada para vocês e a lição de número 6. A nossa escola bíblica dominical, neste trimestre, nós estamos tratando a respeito da jornada de Israel no deserto. Essa caminhada do povo de Deus no deserto, baseado no livro de Números. E nós estamos na lição de número 6, com o título Murmuração e Castigo no Deserto. Eu quero dizer para você que tem prazer na palavra de Deus, vontade de aprender as Sagradas Escrituras, quero deixar um convite, você que está assistindo o vídeo. Venha participar conosco aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Guaratinguetá, na cidade de Potim, Rua Aristides Inácio Rodrigues, número 217. Nós nos reunimos para o estudo bíblico todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Às 10h30, em ponto, nós encerramos. Depois, nós tomamos um café, nos confraternizamos aqui, isto para quem quer permanecer aqui. A maioria dos irmãos permanecem, pois a gente fica naquela confraternização. Outra coisa que eu quero falar para você é a respeito do próprio estudo bíblico dentro da igreja. Eu sei que muitas pessoas têm uma certa barreira para estudo bíblico, porque já foi no estudo bíblico e quando chegou lá tinha só testemunho, com contos de história, mas conteúdo bíblico eles não encontraram. Dessa forma, muitos se desanimaram com a tal da escola bíblica ou com o estudo bíblico dentro da igreja. Então eu quero mostrar para você, nesta oportunidade, um pouquinho do que é a nossa escola bíblica dominical e como que eu abordo o conteúdo aqui juntamente com os irmãos. O resultado tem sido bom. Bastante irmãos têm participado, bastante, lógico, dentro da proporção aqui do número de membros que nós temos, nós podemos dizer que temos mais do que a metade da igreja frequentando uma escola bíblica dominical. Para o domingo de manhã é um grande resultado. Então eu estou convidando você a participar conosco. Não tem distância, não tem dia, não tem hora. Aprender a palavra de Deus é algo que nós não deveríamos medir esforços, tá bom? Então, a lição de número 6, ela está aqui trabalhada para nós de uma forma que eu vou, no domingo de manhã, ministrar essa aula. Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas essa aula de número 6 vai ser ministrada no dia 18 de agosto. Eu estou gravando no dia 17, então eu posso dizer que é amanhã. Mas, enfim, eu só quero mostrar para você um pouco do conteúdo que no vídeo você vai aprender agora e também como que é feita a abordagem da escola bíblica dominical aqui em nossa congregação, tá ok? Então, vamos para a tela e vamos aprender essa lição de número 6. Eu trouxe aqui lição de número 6, tenho já marcado aqui murmuração e castigo no deserto. Nós temos um texto áureo que nós costumamos fazer a leitura no finalzinho da escola. E aqui está a nossa leitura bíblica em classe, que nós fazemos. Então vejam, na nossa introdução, eu já vou fazer uma marcação com vocês. Seria muito agradável se Números prosseguisse na descrição dos preparativos para a viagem com uma história igualmente ordeira e pacífica de obediência e perseverança do povo de Israel em seguir ao Senhor até a entrada final da terra prometida. Ocorre que, como veremos a partir desta lição, este é um livro que narra
os muitos reveses dos quais os israelitas passaram aí no deserto em razão da sua incredulidade. Vou trocar a cor da caneta aqui para mostrar para vocês como que Deus lidou com o pecado desse povo, para que estes episódios nos sirvam hoje de instrução e também de alerta, e assim não caiamos nos mesmos exemplos de desobediência. Eu fiz aqui a leitura da introdução e é da mesma forma como eu faço na escola bíblica dominical aqui. A leitura da introdução, ela tem que ser feita assim, inteira, e ser destacada os pontos sobre os quais nós vamos abordar dentro da lição. Assim nós vamos entrar no primeiro tópico, e agora eu já não faço a leitura inteira com vocês, mas quero fazer alguns destaques aqui. Vamos a eles. O primeiro destaque está no meio do parágrafo, que eu vou passar aqui. Ao invés, o povo de Israel, de confiarem na provisão de Deus, os israelitas preferem manifestar a sua incredulidade, murmurando ou mostrando-se descontentes com a sua condição no deserto. Vamos lá fazer a primeira anotação. E vai ser como também vou fazer no quadro aqui na escola bíblica dominical, marcando o que vem a ser murmuração. Então é uma palavra que merece para nós um destaque. O que vem a ser murmuração? É uma reclamação descabida contra Deus. Por que eu marco descabida? Porque, de repente, você pode até reclamar, falar alguma coisa para Deus. Não há problema nenhum. Deus, ele vai ouvir a nossa reclamação, vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir a nossa colocação. Agora, o que não pode acontecer é ser uma reclamação que não tenha razão de existir, que é o que exatamente nós temos aqui na nossa lição que nós estamos abordando. Deus supre todas as necessidades do povo na caminhada no deserto, dando a eles carne, dando a eles pão, dando a eles bebida, dando a eles proteção, porque eles tinham proteção durante o dia através da nuvem que estava ali pairada sobre aquela multidão de pessoas, e à noite também tinha coluna de fogo para ali aquecer o povo, e tanto um quanto o outro, de dia ou de noite, servia também quando eles estivessem na jornada e caminhada, para mostrar o caminho pelo qual eles deveriam passar. Mas mesmo assim, o povo, quando se depara com qualquer tipo de dificuldade e problema, o povo murmura contra Deus, ele reclama, como se Deus ele não fosse o provedor, como se Deus tivesse deixado o povo no deserto para morrer à míngua, sem cuidado, sem proteção. Não é isso que aconteceu. Então o povo tinha proteção, o povo tinha Deus visivelmente presente com eles ali, mas mesmo assim eles murmuravam contra Deus. Então, isso aqui é o primeiro ponto da observação da nossa lição. Um segundo ponto que destaco com vocês é a respeito do castigo. Ora, não tardou, e foi tão severo que o povo
precisou clamar a Moisés para que esse intercedesse ao Senhor, e só então o fogo se apagou. Muito bem. O que eu vou observar com vocês agora, a partir disto que eu marquei, é esta intercessão aqui, ó. E na sala de aula, eu faço a mesma coisa com os irmãos. Essa intercessão, tá? Intercessão de Moisés, colocar Moisés intercede pelo povo. E essa intercessão do povo, de Moisés pelo povo, vai fazer com que então o fogo que estava por consumir, então ele viesse se apagar. Bem, aqui a gente já tem a primeira oportunidade de fazer uma aplicação, porque tudo que acontecia no deserto, nós vamos lembrar agora de 1 Coríntios, capítulo de número 10, principalmente o verso 11, que diz que tudo aqui nos sobreveio como figura, tá? E estão escritas para aviso nosso, para aqueles, está aqui no texto sagrado, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, quando nós damos essa aula, nós tratamos daquilo que aconteceu lá no passado e nós explicamos, e lógico, nós trazemos para os dias atuais para ver, para retirar os princípios que nós estamos aprendendo e colocando aqui. Com relação à intercessão de Moisés, é lógico que nós vamos lembrar aqui da intercessão do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Então, faz parte da nossa lição aqui apresentar isso para a igreja. Porque o povo, pela sua murmuração, pelo seu pecado, eles seriam consumidos, dizimados pelo Senhor, pela sua ira, por causa dos seus pecados. Mas, pela intercessão de Moisés aqui, então a ira de Deus, ela vai ser, então, aplacada. Continuando aqui, eu tenho meu segundo parágrafo da lição. E aqui no segundo parágrafo, eu vou marcar com vocês, bem aqui, ó, manifestando a sua preferência de ter suas veleidades atendidas no Egito, do que ter a provisão de Deus no deserto. Então vejam, meus irmãos, quando nós trabalhamos aqui, eu vou anotar, e nós precisamos colocar aqui no cantinho para vocês ver veleidades. Me deixa no comentário aí se você conhecia esta palavra, veleidades. Então, escola bíblica dominical aqui, além de aprender a teologia, os irmãos também têm a oportunidade de dar uma enriquecida no seu vocabulário, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo, pausa aí e coloca no comentário para mim se você conhecia essa palavra veleidade. Se conhece, coloque o significado, tá bom? Sem consultar Google nem nada por enquanto, que eu vou colocar para vocês aqui o significado. Eu só quero aqui saber se você tem conhecimento, tá bom? Se não, você está agregando mais uma palavra ao teu vocabulário aqui comigo no vídeo, tá bom? Vamos lá? Vontade ou vontades, pode ser, injustificadas. Você também pode colocar como
Ca- Capricho, vontades injustificadas, capricho também, fantasia. Já é o bastante para nós aqui, nesse momento, aprender. Agora volta para a leitura da frase, manifestando sua preferência de ter suas vontades injustificadas ou caprichos, ou então as suas fantasias atendidas onde? No Egito, do que ter a provisão de Deus no deserto. Meus irmãos, só numa frase desta, quanto tempo a gente gasta para explicar para os irmãos e também trazer uma aplicação para nós nos dias atuais. Perceba a situação do povo aqui. Eles estão se lembrando das coisas do Egito. Eles estão preferindo as coisas do Egito a ficar ali no deserto, na presença de Deus. Embora ali esteja a presença da nuvem, do fogo, como eu já disse, de tudo que eu já relatei, tá bom? Tudo que Deus já havia operado até então, mas o povo tem lembrança lá do Egito. Como que pode? Então percebam vocês como que é a natureza humana. Ora, este povo, ele já não está mais escravizado fisicamente, eles estão libertos. Eles estão no deserto, eles estão na presença de Deus e eles só não voltam para o Egito por quê? Porque não tem mais jeito. Não há como mais voltar. Deus fechou todas as portas para eles. Agora, eles saíram do Egito. Mas aí a gente pergunta o seguinte: o Egito saiu deles? Aquela velha vontade, aquele velho homem, realmente já foi mudado? Não. A resposta é não. Então, estas lições de escola bíblica dominical, elas são preciosíssimas. Nos faz refletir a respeito da nossa caminhada e da nossa jornada aqui na face dessa terra, enquanto a igreja ela está caminhando, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Ainda nesse ponto que nós estamos, do segundo parágrafo e das anotações que eu tenho, eu vou marcar novamente com vocês, agora a partir da referência aí, ó. Mas a lição não havia sido aprendida. Deus ensina o povo, Deus dá carne, Deus dá maná, Deus sustenta o povo no deserto, mas o povo mesmo assim não aprende. Ele fora dominado novamente por um desejo grande, olha só, por um grande desejo de coisas que não precisava para sobreviver no deserto. E não entendia que estava ali para aprender a depender do Senhor. Que coisa. Mais outra frase que na sala de aula presencial eu também vou destacar com os irmãos. Pode ter certeza disso. Então, qual que é o propósito do deserto? Qual que é o propósito de Deus conosco na caminhada? Ora, nós estamos aí para depender, para vivenciar, para experimentar a graça de Deus. Agora, no deserto, muitas das vezes somos tomados por alguns tipos de desejos, de anseios que não condiz, não é necessário ali na caminhada e na jornada. Porque o povo queria, num deserto, ter determinadas coisas que não correspondia. Então é melhor a gente aprender o seguinte: eu estou aqui, qual que é o propósito? O que é que Deus tem comigo? Essa situação pela qual eu estou passando, o que é que Deus quer me ensinar? Então, vamos aprender com Deus aqui na caminhada, na jornada, do que ficar aí com alguns desejos que não é o momento.
pode ter certeza que o que deseja o coração do homem, e se o homem anda em obediência a Deus aí nessa jornada e na caminhada, pode ter certeza que Deus vai conceder, Deus vai dar. Mas espere o momento oportuno de Deus. O momento agora é de aprendizado. Assim, eu trouxe aqui este texto para vocês, de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 3. Eu vou colocar na tela. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, o que tem que fazer para usufruir de tudo isso? Tem que guardar os mandamentos. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, tentar e saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, olhe só, vou colocar aqui na tela que esqueci de colocar para vocês as marcações. Então vejam, isso tudo que eu marquei no texto para vocês, o Senhor, ele está nos dando a oportunidade de aprendizado. Aprendizado. Sempre faço a seguinte pergunta no presencial também com os irmãos. Deus, ele precisa colocar todas essas circunstâncias aqui para ele saber o que está no nosso coração? Lógico que não. Nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe muito bem. Na realidade, o que Deus está querendo mostrar é para nós mesmos. Nós mesmos precisamos aprender todas essas coisas. E quando é que nós vamos aprender? Quando nós guardarmos os mandamentos do Senhor. E daí então nós vamos passar por esse aprendizado que Deus tem dado para nós, tá bom? Muito bem, superamos o segundo parágrafo, vamos para o terceiro. Do nosso terceiro parágrafo, eu vou marcar a murmuração foi ganhando uma proporção até tornar-se um clamor geral do povo dirigido primeiramente a Moisés, como se esse fosse culpado da aflição das famílias israelitas e tivesse o dever de encontrar uma solução. Aí você pula para cá, ó. Nessa ocasião, Moisés se sentiu desanimado. E desanimado não era porque ele tinha falta de fé naquele que o havia chamado e prometido e capacitado e prometido capacitá-lo para essa obra. Era mais aí um sentimento da sua própria limitação enquanto homem, mas que ele sabiamente expressou, não diante dos seus conterrâneos, mas perante Deus, o único que poderia ajudá-lo. Então, neste ponto aqui, eu quero chamar a atenção de você que é vocacionado por Deus. Então, nos 2 primeiros parágrafos, eu vou tratar com a igreja, com os irmãos, a nossa história e vamos aprender. E nesse terceiro, nós vamos abordar o chamado, a vocação de cada um aqui na obra que Deus tem nos colocado. A obra é fácil? Não, a obra não é fácil, a obra é difícil. Vejam a situação de Moisés. Deus o coloca na frente desse povo
garante a ele sinais e maravilhas, poder, tudo que ele precisava, Deus lhe havia dado, mas chega no momento que Moisés está esgotado, ele está desanimado. E como está no material aqui, não porque ele desacredita de Deus, não, é a dificuldade da caminhada, jornada, lidar com o povo não estava fácil. E agora, para nós que estamos na caminhada aí e temos um chamado, e eu olho para você diretamente para falar o seguinte: você é vocacionado por Deus? Você tem um chamado de Deus? Quantas vezes já passou pelo coração desanimar, desistir, entregar o que Deus lhe confiou? Pois é, vou fazer a aplicação aqui da lição, pois esse é o nosso objetivo. Você está reclamando para quem? Você está reclamando onde? Você está reclamando para um grupo de pessoas que não vão te ajudar? Você está indo para a rede social reclamar do ministério, do chamado, da vocação? Vamos tomar a lição de Moisés. Moisés não se mostrou diante do povo reclamando. Ao contrário, ele foi para diante de Deus. Ele foi falar com Deus a respeito da situação pela qual ele estava passando. E Deus vai responder a Moisés. É o nosso próximo tópico. Vamos lá. O que Deus vai fazer? Deus ouve o clamor de Moisés. E aí ele vai ordenar que se separe uns líderes do povo para ajudá-lo neste trabalho, nesse ofício. Então ele não vai ficar sozinho, tá bom? E da lição, para eu não me estender, não é o caso aqui, amanhã, né, como eu disse, na sala de aula, aí eu vou dar detalhes. Mas aqui eu vou marcar com vocês, e ninguém poderia auxiliá-lo sem receber uma porção desta mesma capacidade. Aqui marcadinho. Por que marquei isto aqui? Para falar para você que nesta frase em destaque temos o mesmo que Jesus fez com os seus discípulos e também com cada um de nós que foi chamado por ele. Então, essa capacidade que o Senhor ele dá àqueles outros homens, aqueles 70 anciãos que foram separados, do mesmo espírito que havia em Moisés foi repartido entre eles, porque eles precisavam ter a mesma capacidade de Moisés. E na minha frase de aplicação aqui, Jesus, ele fez a mesma coisa. Quando Jesus, ele subiu, ele não deixa os seus discípulos órfãos, sozinhos, lhes dá do seu espírito. E nós fomos capacitados pelo Senhor Jesus Cristo para realizar a obra que ele a nós confiou, derramando sobre nós da virtude do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é ele que nos capacita, por isso nós não fazemos essa obra sozinho. E a razão de não parar, não olhar para trás, mas sempre olhar para frente. E outro detalhe, você nunca vai estar sozinho. O Senhor Deus sempre vai enviar pessoas para te ajudar na obra para a qual ele te chamou. Então, fique tranquilo, fique descansado. Está difícil, fale com o Senhor, ore a Deus, não se mostre frouxo,
no momento da batalha e da guerra, porque senão será pouca a tua força. Vamos buscar o Senhor, vamos falar com Deus, ok? Assim passamos para o terceiro tópico da lição. O que vou marcar com vocês aqui? Primeiro, a parte de quanto ao povo que havia chorado por carne, o Senhor também lhes responde, mas de forma alguma condolente. O que é condolente? É com pena, com compaixão, de forma nenhuma com esse seu descontentamento. Na realidade, aqui, a ira de Deus se acendeu contra os murmuradores. Tem. Estes não apenas haviam desejado, como das outras vezes, ter seus apetites saciados, mas rejeitaram o maná que simbolizava a providência infalível de Deus no deserto e preferiram trocar pelo pão da servidão do Egito. É outro ponto agora, nesse terceiro tópico, os murmuradores são castigados, e logo no primeiro parágrafo tem essa marcação. Quantas vezes, meus irmãos, pessoas cristãos de experiências com Deus, andando na presença de Deus, preferem viver escravizados neste mundo a obedecer a um chamado, a obedecer a uma vocação de Deus, a obedecer à palavra de Deus. É impressionante. Hoje eu tenho visto, quando pastor, estou pastoreando igreja, eu vejo tanto na nossa igreja quanto em todos os lugares, porque também eu prego em outros lugares. Enfim, nós temos visto que nós temos tido um cristianismo fraco por parte de muitos. O evangelho não é fraco na vida de muitos, porque não tem compromisso com ele, não tem compromisso com Deus, preferem ficar vivendo uma vida miserável, escravizada, trabalhando muitas das vezes 10 horas, 12 horas por dia, sempre sacrificando as coisas de Deus, nunca tem tempo para as coisas de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é esta. Quando é que a gente pode usar uma tonalidade assim com a igreja? Quando nós nos deparamos com as lições. É por isso que eu gosto de escola bíblica dominical, porque é uma lição sequencial. Eu não estou escolhendo palavra para dizer para ninguém, é a lição que eu estou tratando. Então, aqui na lição, o povo, ele prefere as coisas do mundo, ele prefere as coisas do deserto, do Egito, a, em detrimento das de Deus. Não quer se entregar a Deus, não quer se envolver com Deus, não quer ter prazer nas coisas de Deus, mas as coisas do mundo têm prazer. Então, quer viver debaixo disso? Quer viver nessa condição? Pois bem, acompanhe a lição aí. Olha só. O povo teria a carne que tanto desejara, e não em porção medida como maná, que nada precisasse ser guardado nem sobrasse para o dia seguinte. Mas Deus lhes daria sem medida de restrições de coleta. Com que finalidade? Meus irmãos, olha só, vou falar uma coisa para você nessa oportunidade. Você sabia que tem muita gente também que não quer saber de escola bíblica, de estudo bíblico, de uma pregação expositiva das Sagradas Escrituras, porque tal mensagem vai de encontro, não é ao encontro, vai de encontro a esses seus desejos, vai contra os seus desejos. É por isso que não gosta de escola bíblica, é por isso que não gosta de aprender a palavra de Deus. Preferem viver na escravidão. E olha o que a lição está colocando, e realmente está no texto bíblico, que Deus, ele falou, vocês querem isso? Vocês querem carne? É carne que eu vou dar para vocês. E vão comer carne tanto, mas tanto,
por um período de mês inteiro. Vou continuar na lição. Depois de castigados, continuasse comendo por um mês inteiro, até se enfastiarem pelo nojo do objeto da sua cobiça, que havia sido a causa de mortes, de tantas mortes no meio do povo. Olha o texto dos Salmos 106 e o verso 15. Vamos marcar aqui para a leitura. Eu vou para a Bíblia com vocês aqui, olha só. Salmos, vamos lá, vamos folhear as Sagradas Escrituras aqui. 106, verso 15. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Ou seja, aquilo tudo que Deus permitiu que eles ficassem se satisfazendo não foi para bem da sua alma. A sua alma, na realidade, ela foi definhando, como se dizendo assim, corpo físico, né? Vai emagrecendo, vai ficando raquítico até que acabou. Isso aqui é a brincadeira do povo com Deus. Com Deus não se brinca. E encerra com 1 Coríntios 10:6, para a gente relembrar. Esse texto aqui já é Paulo trazendo a aplicação do texto lá, né, do deserto para a igreja da sua época. E agora nós estamos fazendo o mesmo aqui. Verso 6. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, o que são coisas más? Hã? Ora, tudo aquilo que não for de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida é mal. Está havendo desobediência a Deus. De repente, o que estão fazendo até seja coisa, entre aspas, boa, mas não é no propósito, não é de acordo com a vontade de Deus, portanto é mal. Não vamos cobiçar essas coisas, gente. Vamos ficar atentos, vamos fazer a vontade de Deus para que nós sejamos abençoados por Deus. As bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, elas só nos enriquecem e não acrescentam dores, viu? As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Vamos seguir? Agora, no nosso último parágrafo, o que eu marco? Eu marco com vocês, lá no finalzinho, está escrito assim, ó. E até mesmo depois de haverem insurgido contra Moisés, este ainda se mostrou, aí de acordo com a sua vocação como líder, intercedendo por ambos para que o Senhor não os consumisse na sua ira. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a murmuração agora de desculpe, Arão e Miriam. Aqui está Miriam, a Bíblia coloca Miriam. Pastor, qual que é a diferença? Miriam, assim, se você for ler conforme está na lição aí, então é Miriam. Só detalhe da lição, mas que na aula eu gosto sempre de fazer destaques assim, para que os irmãos realmente aprendam, tá bom? Aprendam. Então fica para nós aqui esse destaque da questão de Moisés se mostrar como um verdadeiro líder e naquela rebelião de Arão e Miriam, ou Miriam, contra ele, seus próprios irmãos. Mas ele foi buscar a face do Senhor. Deus disse que aquilo que havia dado para Moisés não havia dado para Miriam e também para Arão. Cada um tem o seu ofício, cada um tem a sua chamada, cada um tem a sua vocação. Vamos ficar cada um no lugar onde Deus nos colocou. Não cobice nada daquilo que Deus não tem para a tua vida e exerça o ministério com esmero, com dedicação, de modo a agradar o Senhor, nosso Deus.
Isso aqui, irmãos, é um resumo, então, da nossa lição de domingo de manhã, tá bom? Espero que você tenha aprendido algo aqui comigo nesta oportunidade, tá bom? A conclusão do texto. Como escreveu o apóstolo Paulo, estas coisas foram-nos feitas em figura, para que vigiemos contra a incredulidade que se manifesta quando então nos chega aí a murmuração. E não nos esqueçamos de que é Cristo Jesus que nos chamou para servi-lo. E de que tudo que podemos nele, pois ele nos fortalece para vencermos este mundo e suas paixões. E perseverarmos nele até o fim. Então fica aqui a lição para vocês. Percebam a introdução, eu fiz a leitura corrida dela inteira. Do corpo da lição, só fiz alguns destaques, posto que os irmãos têm o material de classe em suas mãos, tá bom? Tá aqui, ó, material de classe. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a lição aqui não é feita de improviso não, viu? Gastei tempo para preparar essa lição. Tá aqui toda marcadinha para vocês. E ó, para mostrar para vocês. Do outro lado também as anotações feitas. E assim vai para a classe de aula já com os pontos destacados, tá bom? E a conclusão também foi feita de forma corrida completa, tá bom? Para a gente fazer o fecho aí com vocês. Deus continue abençoando cada um de vocês. Espero que você tenha a oportunidade de estar comigo aqui numa escola bíblica dominical aqui na igreja, na cidade de Potim, Rua Aristides Inácio Rodrigues, número 217, todos os domingos às 9 horas da manhã. E como eu disse, eu repito, 10h30 nós estamos encerrando. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e obrigado por chegar até aqui nesse momento do vídeo.